Muito bom, Henrique. Cara, assim, eu entendo, né, que essa questão da governança especificamente, né, ela passa por uma pressão, né, eu vou falando do mundo corporativo principalmente, né, ela passa por uma pressão ali, né, do que eles vão medir, né, do que medir. E aí, quando a gente olha da prática de governança em si, quando ela foi ganhando corpo, né, nas empresas, basicamente, o que é uma prática que visa garantir os mecanismos que a empresa tem de proteger, né, a empresa e os acionistas, digamos assim, dos interesses individuais de um executivo mal intencionado, de uma liderança mal intencionada ali, de uma diretoria mal intencionada, enfim. Porque quanto mais robusto forem esses mecanismos, e aí quanto maior forem as formas de transparência, de fiscalização, de auditoria, né, do que é feito, menos falcatruas, né, menos problemas a gente vai ter. E mesmo evoluindo aí, né, por vários anos, décadas, esse tema a gente ainda vê a criatividade, a gente já falou em outros episódios da criatividade humana, a falta de ética sobressair, porque sem ética, de fato, não há uma governança adequada, né, não tem um desenvolvimento sólido de uma corporação. E aí, quando eu trago para o conceito de ética, a noção intergeracional, a noção de impactos negativos como sendo responsabilidade do meu negócio, né, a partir do momento que eu tenho um lucro em cima de um produto ou serviço que eu venda, esse produto ou serviço, quando eu coloco ele no mercado e vendi, né, opa, já não tenho mais responsabilidade, todos os meus, a minha ética tá ok, né? A gente vê que já não é bem assim, né? Porque se esse produto ele continua gerando um impacto negativo, ou o fim de vida dele tem um impacto negativo que eu não considero, em algum momento esse impacto, esse acúmulo desse impacto negativo, ele pode voltar para mim como E algo vai voltar. negativo. E E vai vai voltar. voltar. Então, Já por exemplo, a volta gente olha para a lá. sociedade como um todo. Vai voltar para você, inevitavelmente. Volta para a Exato. sociedade. Então, sempre. Exato. Então, aí é que eu vejo a grande importância da governança e da ética quando a gente colocar essa ótica de sustentabilidade nas empresas e as empresas, as pessoas, os executivos, começarem a entender os impactos das suas ações, das suas atividades como profissionais, que impactam de fato na sua vida pessoal e da sociedade como um todo, né? E isso é muito claro que a maioria das pessoas ainda não tem essa noção. Então, quando a gente vê aquele documentário do Netflix, aquele filme que a gente fez até um episódio sobre, né, o Buy Now, conspiração consumista, Gente, a gente vê esse ali documentário É incrível. Pois Não é, deixe de a ver o gente vê nosso algumas episódio. pessoas. Fizemos episódio somente sobre ele. Então, ali a gente vê que as pessoas, né, independente do nível que ela ocupa numa corporação, numa grande empresa, muitas vezes ela não tem noção desses impactos negativos que a atividade dela causa. Então, quando você. Lá tem o ex-CEO, CMO, não lembro, da Adidas, que passa o Isso. episódio inteiro com os olhos marejados ali, falando: nossa, poxa, eu consegui conectar, porque a Adidas é aqui fazendo um parênteses, é o herói. Se o herói ele tem que morrer logo, né? Porque se ele viver o suficiente, ele vai virar um vilão, né? Inevitavelmente. Eu vejo muito a jornada do herói nisso também, né? Pois é. Sim, Porque mas ali, é um herói veja, meio torto. não, mas assim, Jack Welch, ex-CEO, chairman da GE, né? O cara foi eleito o executivo do século há alguns anos atrás. Aí ele né, foi passando o tempo, aí já começaram a achar um monte de práticas que não eram muito legais ali na Exatamente. empresa. Era uma empresa que visava o lucro em curto prazo, não se preocupava com impactos, e aí isso é aquele modelo muito similar à 3G
Capital, né, do pessoal que estava ali também, cuidando de Americanas, e vinha. Eu não sabia, mas lendo o livro do Paul Pullman, que chama Impacto Positivo, o pessoal da 3G ele tentou comprar a Unilever, e na época a Unilever era um case de sustentabilidade, e o mercado todo se mobilizou para que aquilo não ocorresse, porque falaram, não, esse pessoal vai comprar, eles vão cortar todas as iniciativas, vão visar somente o lucro, e todo esse posicionamento vai acabar. No livro Impacto Positivo, o Paul Pullman ele traz isso logo no começo do livro, e foi, acho que, a única ou uma das únicas vezes que esse grupo não conseguiu efetuar uma aquisição, né, quando eles anunciaram a intenção. Então, veja só o poder que esse negócio tem. Veja só o poder que esse negócio tem. Porém, hoje, Paul Pullman, até nesse documentário, né, nesse filme, ele fala que ele, no mundo corporativo, ele não conseguia mais evoluir nessa agenda, então ele achou por bem sair e continuar fora do mundo corporativo, essa agenda de negócios responsáveis, mais sustentáveis, de impacto positivo. E hoje a gente vê, algumas semanas atrás, saindo a notícia que a Ben Jerry's está processando a Unilever, que é a controladora atual da marca, como é que pode dizer, influenciar nas decisões da empresa, ou seja, a Ben Jerry's é uma empresa, exato, é uma empresa que sempre se destacou pelo seu posicionamento político, social, ambiental, e aí na aquisição tinham cláusulas específicas que eram um conselho independente, que ela teria independência na tomada das ações, porém a Unilever foi cerceando, né, aos posicionamentos que a empresa fez, até que conseguiu, em uma manobra corporativa, demitir o CEO, e aí, poxa, como é que fica, né, uma empresa que era uma Big Corp, foi adquirida por uma grande outra corporação que tinha um alinhamento, hoje não tem mais, e aí como fica essa questão? Discurso, marketing, blá, blá, blá. Por isso que eu digo... questão é muito discurso e pouco ato, entende? A ética tem que prevalecer. A ética, eu acho que é o pano de fundo disso tudo. Mas para a ética prevalecer, nós teríamos que ter a ética como um requisito imprescindível, desde o ensino primário, desde do mais básico ensino das crianças até o PhD, o que fosse. A ética deveria permear todo o processo de ensino. Para quê? Para que a sociedade se transformasse numa entidade ética. Hoje, a sociedade não é nem um pouco ética. Aliás, vai sair no começo de abril um shot rápido falando exatamente sobre essa questão cultural da falta de ética que nós temos na nossa sociedade brasileira e que, infelizmente, vem se arrastando há 500 anos e que permanece igual. Aí eu pergunto, né, para qualquer um, como resolver isso se não for através da educação, meus caros? Como? Na base da paulada? Não dá. Na base da obrigação, abaixo de na mira de um revólver, também não dá. Não vai ser com a indústria bélica, não. Não. Então a questão é, nós temos que investir em educação ética desde o princípio. Pensamento crítico. Não vejo... pensamento crítico. Sim, claro. Não custa pensar. Custa. Claro que não custa pensar, não custa você usar o seu cérebro. O que a maioria tem é uma preguiça mórbida, sabe? De pensar nas consequências dos seus atos, entende? Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Com a pandemia da Covid, começamos a fazer home office aqui na empresa. Só que trabalhando lá em casa. Agora, fazemos home office lá em casa, 2 dias por semana, e presencial aqui na empresa, os outros 5 dias da semana. O patrão está adorando.